A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quem fala é o pastor Jefferson Keida. Eu gostaria de compartilhar uma linda palavra de Deus que se encontra no Salmos de número 112, verso 4, e diz o seguinte: aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O fato, queridos, que nenhum de nós gosta de trevas. Eu me lembro muito tempo atrás, eu estava pregando numa cidade do interior, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e naqueles dias estava havendo racionamento de energia elétrica. E nós tínhamos terminado o culto, havia ministrado ali, e então estava na casa do pastor, fomos até a casa dele, a esposa dele havia preparado um delicioso jantar, jantamos, conversamos um pouco sobre as coisas de Deus, e pouco antes da meia-noite, saí da casa dele, e então fui até o hotel onde estava hospedado. Ocorre que eu acredito que era a primeira noite, não me recordo perfeitamente sobre isso, mas eu acredito que era porque nós teríamos nos lembrado se tivesse ocorrido em outras noites, mas eu acredito que aquela foi a primeira noite do racionamento de energia elétrica. E o fato é que quando eu estava indo para o hotel, de repente as luzes se apagaram. Exatamente, as luzes se apagaram e a coisa ficou literalmente preta, ficou negra. Nossos olhos levam um certo tempo para conseguir se adaptar às trevas. Isso é uma coisa bastante difícil para quem está caminhando, pode ter certeza disso. Eu estava mais ou menos umas 6 quadras para chegar do hotel e ainda havia uma descida e a rua, penso uma cidade do interior muito pequena mesmo, acredito que só tinha umas 4 ou 5 ruas que eram calçadas, o resto era tudo ruas de chão batido. Naquele tempo, hoje também não sei se melhorou muita coisa lá, mas era bem pequeno, não tinha carros trafegando, toda a iluminação foi desligada, a energia elétrica foi cortada e o céu não era o céu de lua cheia, estava nublado, então a coisa realmente ficou muito complicada. E eu posso te dizer uma coisa, ninguém gosta de estar no meio das trevas. O fato é que, pela misericórdia de Deus, consegui chegar no hotel naquele dia, mas não foi nada fácil, não foi nada fácil. E quando eu estava meditando sobre esta palavra, me lembrei deste acontecimento e, ao mesmo tempo, nos colocando nesta situação que estamos atravessando. É um momento difícil, é um momento único, estamos vivendo um momento na história, uma história que vai ser contada aos nossos netos, pode ter certeza disso. Aqueles que ainda não têm filhos vão contar para os seus filhos e muito tempo vai se falar sobre este apagão mundial, podemos colocar assim. Não é o dia que a Terra parou, como tem um filme antigo, um filme clássico, que diz o dia em que a Terra parou. Aqui são meses que a Terra está praticamente parada. Nós estamos vivendo períodos que jamais imaginamos em nossa vida iríamos atravessar, períodos de indefinição, períodos de incerteza, períodos de insegurança. Ninguém está seguro, ninguém se sente confortável, ninguém se sente 100% tranquilo. Pode ter certeza disso, porque está dentro do coração do homem o desejo de fazer as coisas conforme tem um fundamento, conforme tem alguma coisa que possa trazer paz no seu coração. O fato é que todos nós queremos estar com nossas atividades normais, queremos estar trabalhando normalmente, queremos estar vivendo a nossa vida normal e não enclausurados como estamos passando por esses dias. Como nós podemos saber que realmente estamos em trevas? Primeiro, as trevas trazem desconforto e nós estamos desconfortáveis. Segundo, as trevas trazem medo e há muita gente que está com medo. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo de contrair esse vírus, medo do que virá pela frente. As trevas também nos impedem de ver o futuro e este é um grande problema. Ninguém no mundo hoje sabe exatamente o que irá acontecer. Pode ter certeza disso. Nenhum político sabe, nenhum governante sabe, nenhum cientista sabe. Ninguém realmente sabe o que está para acontecer. Todos trabalham em cima de hipóteses, todos trabalham em cima de estimativas, mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer. O único que sabe o que vai acontecer é Deus. E a Bíblia nos diz que as trevas e a luz são iguais para Ele.
Deus vê nas trevas assim como vê na luz, e não vê como naqueles filmes que nós muitas vezes assistimos, onde as pessoas colocam aqueles óculos especiais, então conseguem ver com aquela luz esverdeada. Não. As trevas são tão claras quanto a luz do dia para Ele. Glória a Deus por isso. A luz permite com que você enxergue novamente. Quando Deus traz luz, você volta a enxergar. E no meio de todas essas trevas que estamos vivendo hoje, eu posso te garantir uma coisa: Deus tem luz. Deus tem luz. No meio de todas essas trevas, de todas essas confusões que estamos passando, há luz para aqueles que são justos. Deus chama à existência as coisas que não existem para aqueles que são fiéis a Ele. Pode ter certeza disso. Aquilo que não existe passa a existir e Deus cuida dos seus. Eu estava outro dia gravando o curso de teologia e estava editando os vídeos e me deparei com a história do profeta Elias. Deus mandou ele ir para o ribeiro de Querite, ele foi até lá, mas lá só tinha água, lá não tinha alimento. Mas Deus disse: eu vou mandar que os corvos te sustentem. Preste bem atenção que eu vou dizer aqui. Eu vou mandar que os corvos te sustentem. Os corvos são animais, ou melhor, são aves egoístas, que não querem repartir nem a comida com seus próprios filhotes. Para vocês terem uma ideia de como é egoísta essa ave. A segunda coisa, é uma ave que por muitos é dada com um mau presságio. Mas é justamente esse tipo de ave, a ave egoísta, a ave que é vista por muitos como mau presságio, que foi um instrumento de Deus para alimentar o profeta naqueles dias. Quando você estuda um pouco mais sobre isso, você vê que essas aves, elas estavam buscando esses alimentos na mesa de quem tinha fartura. Então, pegava um pouco aqui, um pouco ali, e não era, a ideia ali diz o seguinte, era carne e pão, mas a ideia ali é alimento, e alguns estudiosos dizem até que levava algumas castanhas, levava algumas amêndoas, levava algumas sementes que eram importantes para o profeta. Em outras palavras, lá no Querite, no meio da seca, no meio da escuridão que estava passando Samaria e o Israel naqueles dias de seca, de trevas, podemos dizer assim, de fome, o profeta de Deus estava tendo um banquete junto ao ribeiro de Querite. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Preste bem atenção. Deus cuida dos seus. Então não se preocupe com as coisas que estão para vir. Deus está no controle. Ele ainda é Senhor sobre todas as coisas e Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida. Faça a vontade de Deus e Deus vai fazer com que a luz nasça no meio das trevas. É nas piores crises que nascem as maiores oportunidades. Lembre-se disso. Guarde isso no teu coração e nunca, nunca deixe com que a dúvida, com que as trevas, com que a insegurança venha tomar conta da tua vida. São tempos difíceis, mas Deus está conosco. Eu ouvi um outro dia alguém comentar algo que estava escrito isso num post, não me lembro quem foi, mas disse o seguinte, essa pessoa colocou muito bem as palavras, ela disse o seguinte: as pessoas estão dizendo todos nós estamos no mesmo barco, mas na realidade isso não existe. Cada um de nós está num barco diferente, estamos na mesma tempestade, estamos debaixo de trevas, sim, é noite e o barco está, muitos barquinhos estão fazendo água, mas há pessoas que estão com seus barcos grandes, são verdadeiros cruzeiros, verdadeiros iates, estão passando por toda essa situação com toda tranquilidade, elas não estão desesperadas, elas têm equipamentos que permitem com que consiga atravessar essa tempestade de forma mais segura, elas têm suas bolsas, elas têm seus GPS, elas têm seus radares, seus sonares, elas têm seus equipamentos de direção e elas sabem seus mapas e conseguem ir para frente. Mas há muitos que estão com seus barquinhos pequenininhos e fazendo água. E eles estão sofrendo, e sofrendo muito. Pode ter certeza disso. Então não venha dizer, estamos todos juntos, estamos no mesmo barco. Não é verdade. Nós estamos na mesma tempestade, mas há pessoas que estão passando bem melhor do que muitas outras. Há pessoas que estão menos preocupadas do que muitas outras. E a Bíblia diz aqui, encerrando o Salmo de número 112, ela diz o seguinte:
Verso 9: é liberal, dá aos necessitados, e a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Em outras palavras, está dizendo, é generoso e sabe administrar aquilo que Deus deu a ele. Preste bem atenção. Deus é que dá a riqueza e Deus é que dá a pobreza. Deus enriquece a uns e empobrece a outros. É assim que diz a palavra de Deus. Então não fique criticando a tua situação, nem reclamando da situação perante Deus. Louve a Deus por tudo quanto Deus tem te dado e também pelo que Ele não tem te dado. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Deus tem um propósito para todas as coisas. E a quem Deus deu mais, Deus vai cobrar mais. Então, use de sabedoria e atenda àqueles que são necessitados. Aos que estão precisando, estenda a tua mão, seja um administrador, um mordomo das coisas que Deus te deu. Pode ter certeza, porque isso veio do meu trabalho, isso e aquilo. Querido, muitas coisas vêm realmente do nosso trabalho e nós conseguimos, mas muita gente também trabalha e não tem o mesmo sucesso. E a sorte e o acaso vem porque Deus quer que venha para algumas pessoas. Alguns dizem o seguinte, eu vi até outro dia alguém comentar o seguinte, mas essa praga igual como essa já existiu, teve a peste negra no passado, teve a gripe espanhola no passado, então essas coisas acontecem, é coisas do acaso. E aí eu fico pensando, então vamos dar glória ao acaso? Ou vamos dar glória a Deus? Porque este coronavírus, assim como outras pragas que já houve na humanidade, fizeram muitas vezes a igreja despertar, fizeram muitas vezes os crentes orarem mais. E eu sei que existem mais crentes orando hoje do que há muito tempo não oravam. Estão clamando mais a Deus hoje do que há muito tempo não clamavam. E isso está gerando um despertamento na igreja, está despertando o povo de Deus, está acordando líderes, está acordando a pastores, está dando uma nova direção, está dando uma nova visão para esses últimos dias. E isto não é obra do acaso, isto é obra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fique na paz de Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.